Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, nosso primeiro sábado, do ano 2025, que o Eterno continue mudando a nossa vida, continue nos mostrando o caminho da verdade e que a cada dia possamos ser transformados pelo poder da sua palavra. É aproveitar o início do ano novo. Bom, eu não ia gravar vídeo hoje, porque ontem eu estava de mudança e estou extremamente cansado. Mas eu vi um vídeo mais 8 horas da manhã, mais 8h20 da manhã aproximadamente, 8h30, que um rapaz disse algo que eu fiquei preocupado. Algo totalmente antibíblico. Bom, primeiro, que dízimo nunca foi dinheiro, então você já devolve um dízimo antibíblico, se você o faz. Segundo, é que o cara falou uma coisa absurda, então eu vou explicar o que é perante a Bíblia, o correto nesse ponto. O que foi que esse rapaz dessa certa denominação religiosa disse? Que se você não entregasse, vamos supor, agora janeiro, você não entregasse o dízimo ou devolvesse o dízimo no mês de fevereiro ou qualquer outro momento, você tinha que devolver o dízimo mais um quinto, ou seja, o dízimo de 10% mais 20% de cima do dízimo. Vamos ver o que a Bíblia fala, se eu só ajustar aqui, o que a Bíblia fala sobre isso e verificar se ele está correto ou está errado. Biblicamente falando, está errado. Mas existe essa ideia do quinto. Então eu vou explicar para os irmãos que os irmãos não sejam enganados. Levítico 5, versículos 15 e 16 dizem assim: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Vamos entender. A pessoa pecava contra as coisas sagradas de Deus ou coisas santas por ignorância. E ele trazia um carneiro sem defeito, conforme a estimação do ciclo de prata. O que é isso? De acordo com a renda da pessoa. Certo? A pessoa que tinha mais tinha que dar um animal mais com um custo maior. Uma pessoa mais humilde, um animal de acordo com o seu sustento. É isso que está dizendo aqui. Versículo 16. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com um carneiro da expiação, fará expiação por ele, e se lhe há perdoado o pecado. Então aqui nesse ponto existe o acréscimo de um quinto, ou de 20% do valor, no caso aqui, da oferta para expiação. Então existe na Bíblia esse ponto? Existe. Mas temos que explicar onde ela é empregada. Tá bom? Vamos lá. Levítico 6, versículos 4 e 5 dizem assim: será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo que lhe jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. Vamos entender. Aqui é outro ponto de acréscimo de um quinto, ou 20%. A pessoa roubou, pegou algo que não é dela, mas de maneira violenta, certo? Depositou algo para alguém guardar, essa pessoa que deveria guardar perdeu ou gastou o dinheiro, no caso aqui perdido, ou jurou falsamente. Então, quando isso acontece, o valor do bem tem que ser devolvido ao legítimo dono com um acréscimo de 20%. Então, você percebe que na Bíblia há essa regra. Mas vamos entender como ela procede, que isso é importante. Levítico 22, versículos 14 e 15 e 16 dizem assim: e quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor. Nem os farão levar iniquidade de culpa, ou da culpa, comendo as coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Então, nós temos um exemplo, os pães da propiciação. Não era para Davi comer, mas comeu. Eu poderia, se existisse hoje essas regras, fossem ainda válidas, eu chegaria no templo e comesse, eu poderia?
Não. Mas se eu comer, eu tenho que restituir esse alimento e colocar 20% a mais desse alimento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tenha 10 bolos, 10 pãozinhos lá. Eu estava com fome, fiquei o dia todo e engoli os 10. Quando eu fosse devolver, eu não tinha que colocar 10, eu tinha que devolver 12. Por quê? Porque isso aqui era alimento para o sacerdote. É isso que as pessoas têm que entender. Dízimo na Bíblia eram alimentos. Então a tribo de Levi, ela não tinha herança entre o povo. Por isso que tudo que os levitas tinham eram doados. Justamente os dízimos. A única coisa na Bíblia que era dinheiro eram as ofertas. Tá bom? Levítico 27. Vamos colocar do versículo 11, dos versículos 11 a 19 inicialmente. Entender um outro ponto para já concluirmos. E, se for algum animal imundo, dos que não se oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal ao sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. Vamos entender isso aqui. Eu estou levando o animal para a oferta. Vamos supor que eu seja uma pessoa humilde. Estou dando um exemplo aqui. Chega o sacerdote, é o seguinte, cara. Estou apertado, esse mês está difícil, vou precisar do animal para vender, se for um animal limpo, né? Para poder comer. O sacerdote me devolve. Quando eu for novamente oferecer a oferta ao Senhor, eu vou ter que levar o animal mais 20%. Aqui não especifica se é em dinheiro, não especifica se é um outro animalzinho, tá? Para oferecer. Nesse ponto aqui não especifica. Vamos continuar. Levítico 27, 14, agora até o 19. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. Vamos entender o versículo 14 e 15 agora. Imagine que eu vou doar uma casa a um levita, uma casa a um sacerdote. Eles não têm herança. E a casa está valendo 30 mil. Aí eu lembro, pô, cara, meu filho vai casar, ele não tem casa, sei lá, algum parente distante vem morar pra cá, tá desempregado, eu tenho mais condição. Eu chego pro sacerdote, vem cá. Cara, é o seguinte, eu vou ter que pegar a casa de volta, meu filho vai casar, ou um parente distante vem morar pra cá. Quanto é a casa? 30 mil. Então eu vou pegar 30 mil, colocar mais 20%. E dar esse valor ao sacerdote para que ele possa comprar outra casa para ele. Então a ideia era essa. Era essa a ideia. Levítico 27, 16, 17, 18 e 19 ficará assim. Se alguém também santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a tua serpente. Esse campo são campos que têm plantação, tá bom? Então aqui vamos saber qual é a avaliação do campo de plantação. Um homer de semente de cevada, desculpa, a garganta está horrível, será avaliado por 50 ciclos de prata. Então um homer de semente de cevada equivale a 50 ciclos de prata. Então vamos supor que eu tenho um campo que tenha 100 homer de semente de cevada. Você pega 100 por 50, vale 5 mil ciclos de prata. Esse é o valor do terreno. Se o santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e se abaterá a tua avaliação. Já vou explicar exatamente isso. E se aquele que santificou o seu campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. Vamos entender. O que é ano jubileu? Vou dar um exemplo aqui para você. Ano jubileu, ele equivale de 50 a 50 anos. Então, vamos supor que hoje, 2025, começou o ano jubileu. Aí, eu vou dar o meu terreno, que tem frutas, essas coisas, para o sacerdote. O que vai acontecer? Ele vai avaliar. Se eu avaliar desde o início do ano jubileu, que vamos supor que é esse ano, daqui a 50 anos, olha, teu campo está valendo 50 mil ciclos de prata. Pronto. Só que eu quero resgate. Vou acrescentar um quinto.
Vamos supor que o ano jubileu tenha sido em 2020. O ano jubileu 2020. Estamos em 2025. Então, quando isso acontece, o sacerdote vai calcular o preço do ano de 2025 até o próximo ano jubileu. Ou seja, os 5 anos que passaram, ele não conta na hora de avaliar o bem. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Vamos continuar. Desculpe, a garganta está horrível hoje. Agora, para verificar a situação mais importante, é sobre o dízimo. Já consegui explicar para você, porque senão tinha que ler todo o capítulo 27. Não quero prolongar muito de Levítico. Então vamos ler Levítico 27, versículos 30, 31, 32, 33, dizem assim: Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, são sãs ao Senhor. Então aqui o dízimo não é dinheiro. Perfeito. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, vou dar um exemplo aqui. Eu comprei um melão ontem, deixa eu pegar. Imagine que eu sou um plantador de melão. Tirar aqui para não dar problema, né? Sou um plantador de melão. Imagine que eu devolvi a dízima do melão e eu quero resgatar um. Eu já devolvi o dízimo, mas vou resgatar um para quê? Para comer, para doar, não sei. Aí você, olha, você vai pegar isso aqui. Olha o que diz aqui, 31. Porém, se alguém da sua dízima resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então, sobre o alimento do campo, eu poderia fazer o resgate. Perfeito. Versículo 32. No tocante todas as dízimas do gado do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Uma outra composição de dízimo são os animais, né? Para alimentos. 33. Não se investigará entre o bem ou o mal, nem o trocará. Mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Então, quando você devolveu o dízimo de animais, não havia resgate. Então, aqui, nesse contexto, não está dizendo que a pessoa não entregou, ela resgatou o dízimo. E, mais uma vez, dízimo nunca foi dinheiro. Eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês sobre a pregação do dízimo, para que você possa ser libertado desse engano que, infelizmente, está no meio religioso. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.